Se alguém fosse levado embora da sua vida hoje, qual seria a pessoa mais difícil de perder? Pensa aí um pouquinho. Se fosse te dado uma semana com essa pessoa, o que você faria ou falaria para ela? Eu sei que os seus pais já devem ter dito que hoje não tem música, que música era só na época deles. Já falaram isso com você? Ah, eu também vou falar a mesma coisa. O Titãs tem uma música chamada Epitáfio. Eu vou cantar. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Ô, gente, vocês me fazem pagar cada mico, mas essa música é muito legal. Epitáfio do Titãs. Nos faz lembrar um monte de coisa que a gente poderia ter feito, se a gente soubesse o final. Em Doutrina e Convênios, na seção 56, diz que passada é a colheita e findo é o verão. A mensagem é clara que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nós precisamos estar atentos e pronto para a gente poder agir enquanto tem chance, porque chega o verão. Desculpa, chega o inverno, o verão se finda. E tem coisas que vão ser tarde demais. E em Doutrina e Convênios hoje nós vamos estudar sobre mordomos fiéis, pelo tempo que o Senhor nos dá. Sejam todos bem-vindos ao podcast de Doutrina e Convênios. Meu nome é Reginaldo e aquelas pessoas achegadas me chamam de Regi. Nos corredores da igreja eu só escuto Regi. Queria dizer que é uma honra tê-los aqui, ouvir esse podcast. Se você tem de 18 a 35 anos, não importa de onde você seja, se você não estiver fazendo Doutrina e Convênios onde você mora, faça aqui conosco. É só você ir aí nos comentários, tem um link, você vai na descrição, eu acho, desse podcast. Você então senta o dedo lá no link e lança a frequência. É uma honra estar com vocês semana após semana, e Doutrina e Convênios é uma benção. Queria que você pudesse imaginar você vivendo em 1831. Os membros da igreja então foram apresentados a uma lei conhecida como a Lei da Consagração. Era bem simples, você pegava tudo que você tinha e dava para a igreja. Imagina a sua casa. Você pegava a sua casa, escritura e tudo mais e dava para a igreja. E ele então escolhia, verificava o tamanho da sua família, quantas pessoas, as suas necessidades. E te dava algo para você viver, para você produzir. E isso era a sua mordomia. É mais ou menos assim, tá, gente? Eu estou simplificando, muito simplificado mesmo. Você recebia uma mordomia, você recebia alguma coisa que não te pertencia mais, pertencia à igreja, e você então administrava com sabedoria, com responsabilidade, você plantava, colhia, era assim que era feito. Levei vocês em 1831. Nós não vivemos essa lei hoje, em 2025, porém os membros viveram naquela época, mas também nós vivemos de uma certa maneira espiritual, mas vamos conversar. Na seção 51 de Doutrina e Convênios, e hoje estudaremos de 51 a 57, diz que quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Queria que você pensasse, não vou te dar a resposta, só para você pensar. Qual a diferença de um mordomo para um empregado doméstico? Você sabe dizer? E eu não sei, tem feminino de mordomo? Ou é mordomo mulher? Eu nunca ouvi falar mordoma. Isso surgiu agora, tá, gente? Eu nem pesquisei, vou olhar depois. Mas você tá ouvindo, me diga aí qual que é o feminino de mordomo. Governanta? Me veio estranho na cabeça. Ah, não vou me perder nos meus pensamentos, não.
Depois vocês compartilham comigo. Me perdi mesmo nisso. O Senhor fala que nós devemos ser mordomos fiéis daquilo que Ele nos dá. Cuidar com responsabilidade em tudo que Ele nos confia. Na lei da consagração, que era naquela época, hoje nós somos convidados a ver todas as nossas oportunidades, posses, como algo que foi Deus que nos deu. Nós precisamos usá-las para que elas produzam um bem maior. Nós precisamos saber o que o Senhor nos deu e reconhecer e honrar isso que nos foi dado. Nós precisamos saber que existem bênçãos prometidas para aqueles que são mordomos fiéis. E qual que é o feminino de mordomo? A seção das bênçãos prometidas. Na seção 54, gente, eu e meu déficit de atenção, vem comigo, é assim mesmo. Na seção 54, fala de uma das coisas que nós temos, que o Senhor nos deu, e que nós temos que ter cuidado com ele, ou com eles. O Senhor fala em Doutrina e Convênios, quase todas essas sessões de hoje, tá? Mas o Senhor fala de convênios. Para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, convênio é um acordo entre duas pessoas. Uma somos nós, outra é Deus. O Senhor, por estar acima, por ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele estipula o que nós vivemos. É Ele, tem que provir dEle, não é de nós. A proposta é dEle e nós nos submetemos a isso e aceitamos. Cumprindo, temos promessas. Não cumprindo, a gente volta naquele versículo de cima, que passada é a colheita, finda é o verão, e a minha alma não está salva. No versículo, em Doutrina e Convênios, na seção 54, no versículo 4, o Senhor fala que: "E como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, tornou-se nulo e sem efeito." Isso é uma chamada à realidade. Isso é o Senhor nos mostrando através de revelações do passado, coisas importantíssimas para o nosso presente. Nós podemos perder as promessas reservadas a nós. O Senhor nos deu convênios para sermos mordomos e cuidarmos desse convênio. E nós precisamos saber que, se nós não cumprimos, passada é a colheita, finda é o verão, e a minha alma não está salva. Porque o Senhor fala no versículo 4, e vou repetir: "E como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, tornou-se nulo e sem efeito." No versículo 6 da seção 54, o Senhor faz promessa: "Bem-aventurados os que guardam os convênios e observam os mandamentos, porque obterão misericórdia." Isso é bonito demais. E é por isso que na seção 82 de Doutrina e Convênios diz: "Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tem promessa nenhuma." Na seção 130 diz que há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, antes do mundo existir, sobre qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei sobre a qual ela se baseia. O presidente Nelson falou recentemente, e isso me foi um impacto tão forte na minha mente. O presidente Nelson é um homem que tem ajudado o mundo a conhecer convênios e a fazer convênios, estendendo tempo para todo lado. Aqui pertinho da minha casa agora vai ter um. O presidente Nelson disse: "Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado."
Vou falar de novo. Aqueles que guardam seus convênios. Eu vou dar uma parada aqui, que não é a citação, mas aqueles que são mordomos, aqueles que cuidam, aqueles que preservam, que guarda como se fosse seu, porque um mordomo está no lugar do dono. Então agora, abrindo aspas, eu vou usar o que o presidente Nelson disse. Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado. Que promessa! Que promessa! Se não tocou a cabeça de vocês, a minha explodiu. Nas Escrituras, ensina que guardando, cuidando dos convênios, nós temos misericórdia. E o presidente Nelson diz resistência ao pecado. Eu não sei vocês, mas eu sou igual Nefe. Igualzinho, não tem diferença nenhuma de Nefe. Nefe falou, quão miserável eu sou. Tão facilmente os pecados me envolvem. Então eu sou igualzinho Nefe. Eu não sei se é o caso, mas eu preciso ser um mordomo fiel do convênio para que eu tenha resistência ao pecado. Só que tem mais, gente. O presidente Spencer W. Kimball, sobre mordomias, ele falou o seguinte: cada convênio do templo nos chama a viver como verdadeiros mordomos, cuidando do que pertence ao Senhor. O presidente Kimball diz que existem convênios no templo e nós precisamos trabalhar com eles, porque eles vieram de Deus. Você se lembra dos 5 convênios que fazemos no templo? São 5. Vou te dar um tempinho para você pensar. Você lembra? Pensa aí, qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? Aí você fala, mas Reginaldo, eu nem no templo passei. Por isso, para aqueles que não passaram, ou para aqueles que passaram, se você é como eu que não guarda nada, para mim eu guardei colocando a seguinte sigla, ela é minha, tá? É só para eu não perder. OZECACOM. Tem coisa que é só eu mesmo, né, gente? OZECACOM. É OSECACON. OSECACOM. O que é? É o convênio da lei de viver a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. OZECACOM. O que nós podemos fazer com a lei da obediência ou com um convênio da lei da obediência? Nós precisamos cuidar do nosso arbítrio. Nós somos responsáveis pelo nosso arbítrio. Lembrando que quando usamos a nossa liberdade para obedecer, nós estamos no caminho correto. Escolher obedecer é escolher a liberdade. A lei do sacrifício que nós prometemos, a nossa mordomia, é cuidar de permanecermos firmes, mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo com doenças, sem dinheiro para busão. Nós levantamos a mão. A lei do evangelho. Na lei do evangelho, a mordomia é cuidar da nossa vida espiritual e do nosso entendimento do que está no evangelho de Cristo. Nós precisamos saber o que Cristo ensinou e guiar e pautar a nossa vida por isso. A lei da castidade, a nossa mordomia é cuidar do nosso próprio corpo, honrar o nosso corpo. E honrar o corpo da pessoa com a qual nós casamos ou com a qual nós pretendemos casar. Isso é a mordomia. Eu preciso cuidar do meu corpo e do corpo da pessoa que eu amo.
sobre a lei da consagração, o que nos foi dado para cuidar? Nós precisamos cuidar muito bem dos nossos bens, porque ele não nos pertence. Nós precisamos saber que os nossos talentos precisam ser desenvolvidos. Nós precisamos saber que essas coisas vão ser usadas no reino de Deus. Por isso que eu preciso ler mais, trabalhar mais. Eu preciso fazer novos cursos. Eu preciso aplicar meu dinheiro e fazer com que ele multiplique. Porque ele não nos pertence. Pertence a Deus. É uma mordomia que ele nos deu. E ele vai usar isso no reino dele. Se nós pensarmos no Salvador, ô gente, quando a gente pensa nele, né? Sobre obediência, ele diz em João no capítulo 6:38, porque eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade. Eu acho que sobre a lei do sacrifício em Jesus Cristo eu não preciso falar absolutamente nada. Sobre a lei do evangelho, ele não guardou só para ele. Ele chamou os apóstolos e diz: ide e fazei discípulos em todas as nações, ensinando eles a viver tudo que eu tenho ensinado para vocês. Sobre a castidade, eu sempre digo para vocês que os judeus culparam Jesus Cristo sobre tudo e mentiram um monte de coisa, mas nunca falaram da sua pureza. Ele foi imaculado em ação e pensamento. Se você olhar para Jesus Cristo sob consagração, eu não vou dizer para vocês que ele teve apenas 33 anos de vida. Ele fala que ele não tinha ele não tinha um travesseiro, ele fala, ele não tinha nem onde reclinar a minha cabeça. Nada pertencia a ele. Então, quando a gente olha para a Doutrina e Convênios, na seção 56, aquele versículo que eu vou repetir: passada é a colheita, finda é o verão, e minha alma não está salva. Olha, gente, nós somos lembrados da urgência de viver os convênios agora, enquanto ainda dá tempo. Porque depois eu posso fazer igual o epitáfio de Titãs. Queria ter trabalhado menos, me esforçado menos, ter visto o sol nascer, depois ele queria ver o sol se pôr. Epitáfio, vocês sabem que é aquela frase que se coloca no nosso túmulo. Eu queria que você pensasse por um tempo, já que os convênios foi nos dado por Deus e nós temos que tê-lo como uma mordomia, qual é a mordomia que nós assumimos ao tomar o sacramento? Você sabe me dizer? Qual é o convênio do sacramento e o que eu preciso ser? Mordomo. Eu preciso cuidar. Você já pensou nisso? Qual é a mordomia para com o sacramento? Qual o convênio que eu faço? O que eu recebo que vem do céu e que eu tenho uma semana para cuidar com uma coisa mais importante, porque na próxima semana tem mais. O que é? Qual a mordomia que recebemos ao tomar o sacramento? Você já pensou nisso? Gostaria de novamente pedir para que você não esquecesse. Gente, até o diabo compartilha o que não presta. Compartilhe o que presta. Compartilhe essa aula com alguém, esse podcast. Não esqueça de tacar o dedão aí no link, lançar sua frequência. Por favor, dê um like. Se o diabo está expandindo o que é dele, nós podemos expandir o que é do Senhor. É uma mordomia que nós podemos cuidar muito bem. Eu queria fazer agora 3 convites, 3 desafios. E eu queria que nos comentários você escrevesse
qual você aceita viver, tá bom? Vamos fazer esse compromisso? Você vai colocar nos comentários: Reginaldo, eu aceito viver tal. São 3 desafios que eu quero dar sobre coisas que Deus nos deu e que nós precisamos ser mordomos fiéis. Marque lá, por favor, eu quero ver. Primeira coisa que eu entendo que Deus nos deu é o tempo. Ele nos deu tempo. Então, o primeiro desafio, ou a mordomia sobre o tempo que eu queria desafiar vocês é uma semana de foco e propósito. Eu queria que você pudesse localizar quais são os ladrões do seu tempo. Quais são os ladrões? O que te rouba tempo durante a semana? Eu queria que você fizesse uma anotação disso e compartilhasse nas mídias. Ou coloca no nosso grupo de WhatsApp ou nos marca no Instagram. Mas eu queria que você colocasse lá: o que tem roubado meu tempo? Isso. Essa semana eu queria que você desculpa, essa é até domingo. Quem ouvir agora, né, até domingo. O dia que você ouvir também pode ser até o domingo, não tem problema, tem gente que só vai ouvir depois. Segunda coisa que nós ganhamos: o nosso corpo. Ele nos foi dado, é um presente divino. Se você perceber, o seu corpo está aí, você não manda que respire e ele respira, você não manda seu coração bater e ele bate, é incrível. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo e eu tenho um desafio da jornada da saúde. Vai ser o desafio de uma semana, Eu queria que você convidasse um amigo ou um familiar seu, pode ser amigo, amiga, amigos, amigas, familiares, e vocês fizessem uma semana fitness. Eu queria que você pudesse planejar alguma atividade ao ar livre ou em casa, ou então algo sobre culinária saudável, onde você e essa pessoa ou essas pessoas, eh, uma semana bebessem mais água, comessem mais frutas, vegetais, uma refeição mais saudável, ou adicionar 30 minutos a uma atividade física. A mesma coisa, queria que você colocasse lá: olha, semana fitness, desafio do instituto, eu e fulano ou fulanos. Você pode compartilhar lá no grupo de WhatsApp ou então marca a gente no Instagram. O último desafio, e uma outra coisa que eu entendo que é a nossa mordomia, é a respeito dos nossos pais e da pessoa a qual nós somos casados. Ou até que você não casou, pode ser a pessoa que você está namorando ou está noivo, não tem problema. Eu queria te desafiar o projeto Conexão. É uma atividade para o mês de junho, tá bom? Não é todo mês, é qualquer dia do mês de junho. Eu queria que você pudesse fazer uma atividade significativa com seus pais, com a pessoa a qual você é casado ou namora ou está noivo. Eu queria que você aí a gente vai quebrar a coisa de saúde, nós vamos para uma outra mais aqui mais que engorda, mas é no mês de junho. Eu queria que vocês pudessem cozinhar juntos, tirar um tempo juntos para fazer alguma comida de festa junina. É o projeto Conexão, fazer juntos. Um momento juntos no mês de junho, seja lá qual dia, uma canjica, um bolo, que mais tem de festa junina, em vaca atolada, caldo, sei lá, é com você. Queria então que você colocasse nos nossos comentários qual desses desafios de mordomia você aceita. Do tempo, do corpo ou dos seus pais e a pessoa que você ama. Uhum. Alma. Doutrina e Convênios, seção 56 diz, no versículo 16: passada é a colheita, finda é o verão, e a minha alma não está salva.
Chegará a noite tenebrosa no qual nenhum labor poderá ser executado. Chegará o dia onde nós não poderemos mais fazer nada, a não ser prestar contas da mordomia que nos foi concedida, do que nos foi dado e o que fizemos com isso. Queria dizer que a nossa responsabilidade é sermos mordomos enquanto ainda tem tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu sei que nós iremos embora. Que o dia do inverno vai chegar, ou do outono. Que a colheita terá sido feita. E aí, eu não sei se a nossa alma estará salva. Isso é meu, isso é seu, isso é a nossa mordomia. Que Deus nos abençoe a sermos mordomos fiéis dos convênios que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe a sermos mordomos fiéis das 3 coisas que eu localizei: o nosso tempo, o nosso corpo e as pessoas às quais nós amamos. Eu amo vocês e espero que quando vocês vierem no Instituto Belo Horizonte, vocês saibam que eu sou um mordomo do prédio, um mordomo da casa, e a minha função é representar o Salvador Jesus Cristo da melhor maneira. Se vocês chegassem aqui, como ele os trataria, é a minha responsabilidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.